Está rodando aqui. Queridos, enquanto eles estão preparando aqui, deixa eu ver se... tem que ligar lá primeiro? Bom. Olha o esquema. O número ali, 7921. Vamos lá. Pronto. Pessoal, o pastor Elton pediu para nós compartilharmos aqui uma palavra com vocês nessa noite. E algo que Deus tem colocado no meu coração sobre esse tema, cobiça. Cobiça, cobiça, cobiça. O que vem a ser isso, né? E eu coloquei aqui a cobiça e as suas 4 tentações. As 4 principais tentações oriundas da cobiça. Entender quais são os nossos inimigos é a primeira oportunidade que nós temos para a vitória. Sun Tzu vai falar sobre isso na Arte da Guerra. Ele fala o seguinte, olha, se você conhece o inimigo, você tem 50% de chance de vitória. Se você conhece o inimigo e é você mesmo, você tem 100% de vitória. Agora, se você não conhece nem o inimigo, nem a você, meu irmão, você já está fracassado já. Então, nós precisamos conhecer esse inimigo. O que é a cobiça? Como que ela age? Porque nós entendemos que ela pode ser o nosso pior inimigo. E aliás, os nossos piores inimigos não é nem o Covid-19, as forças externas que estão contra nós. Porque aquele que está em Cristo Jesus é a nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Cristo Jesus nós já vencemos todas essas coisas. Ele falou assim, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós estamos no time vencedor. Só você que está no time vencedor, dá mais um aplauso aí, Senhor. Nós estamos no time vencedor. Eu não sei quem está mexendo com o som, Elton, mas o retorno aqui para mim está 0. Eu precisava de retorno, se vocês quiserem abaixar um pouquinho aí para o público, mas o retorno para mim aqui está 0, não sei que. Então, minha gargantinha vai embora. A cobiça, o que vem a ser a cobiça? Né? Essa pergunta aí, o que é a cobiça? Então essa palavra no grego, epitímia, quando você encontra lá no original essa palavra epitímia, você tem ela traduzida para o português de diversas formas. Então, por exemplo, cobiça. Então quando aparece a palavra epitímia, às vezes na nossa Bíblia está traduzido por cobiça, outras vezes vai ser traduzido por desejo. Porque a cobiça nada mais é do que um desejo descontrolado. Estou ouvindo minha voz lá, Luciano, eu não estou ouvindo aqui. A cobiça é um desejo descontrolado. Isso é que é cobiça. Não existe nenhum problema com o desejo. Escute o que eu vou falar aqui para você. Não existe nenhum problema com o desejo. Aliás, Deus deseja. Deus coloca desejo no nosso coração. Por exemplo, Jeremias 29, versículo 11, acho que é isso mesmo, Jeremias 29, 11, fala assim, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que... Quantos sabem essa passagem? Deixa eu ver, levante a mão. Para vos dar o fim que desejais. Então não tem problema com o desejo, o problema não é o desejo. Deus é Deus de desejos. O problema é quando o desejo se torna algo descontrolado. É quando ao invés de eu dominar, controlar o desejo me controla. Quantos estão entendendo o que é cobiça? Ao invés de eu controlar o desejo, ele me controla. Quando o desejo me controla, então isso se transforma em cobiça. Então, às vezes vai estar traduzido, epitímia vai estar traduzido por desejo. Outra coisa, concupiscência. Então todas as vezes que você vê a palavra concupiscência, no original epitímia, que é a mesma coisa de cobiça, a mesma coisa de desejo descontrolado. Então se você lê lá na sua Bíblia concupiscência, você vai se lembrar,
é cobiça, é o desejo descontrolado. Por exemplo, o apóstolo João vai escrever na sua carta, porque tudo que há no mundo, 3 coisas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Todas as vezes que ele fala concupiscência ali, ele está falando sobre epitímia, que é essa cobiça, que é esse desejo descontrolado. E aí também a palavra luxúria. A palavra luxúria, muitas vezes a gente relaciona luxúria com prazeres sexuais, mas luxúria é desejo descontrolado por qualquer coisa. Por qualquer coisa. E nós vamos falar sobre isso aqui na vida de Esaú. Ele era um homem luxuriante, porque o desejo descontrolado tomou conta do seu coração, ainda que fosse relacionado à comida. Mas esse mesmo desejo que te faz comer compulsivamente, é o desejo que te faz ter relações promíscuas de forma compulsiva também. É a mesma situação. Então, muitas vezes quando aparece luxúria na nossa Bíblia, está ali a palavra epitímia. Tiago vai dizer para nós: cobiça é a mãe de todas as tentações. Por que eu sou tentado? Por que existe tentação? Por que Jesus diz assim, vigiai e orai para que não caiais em tentação? Por que Jesus fala sobre isso? É justamente porque existe uma cobiça. Escuta, se não existir cobiça, não existe tentação. Se você odeia jiló, como que o diabo pode pegar assim, olha, uma travessa de salada de jiló e chegar perto de você e falar: coma, coma, caia, quebre o seu jejum? Aquilo não vai fazer sentido nenhum para você, porque você odeia jiló. Então, nós só temos tentação porque antes dela existe uma cobiça, existe um desejo desenfreado dentro de nós. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então é importante isso, nós termos esse parâmetro. E Tiago vai falar sobre isso. Ele fala assim, ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus. Ele estabelece esse parâmetro para nós. Fala: Deus não é tentador. Aliás, se tem alguém que é tentador, é o diabo. Agora, o diabo, ele pode atiçar as nossas vidas, fazer-nos propostas, mas isso só tem efeito porque existe dentro de nós uma cobiça. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Não tem como o diabo nos tentar sem antes que haja dentro de nós um desejo desenfreado. Por isso que nós precisamos nos conhecer, o que Sun Tzu fala: se conheça. Quais são as áreas de fragilidade na sua vida, onde que o diabo pode tentar você. Jesus vai dizer: olha, se o teu olho te faz tropeçar, o que é para fazer? Arranca teu olho. Então vamos arrancar o olho. Não, o que Jesus está dizendo é: corte a fonte. Corte a fonte da cobiça. Corte a fonte. Se você está vendo que determinado lugar, situação te faz tropeçar, saia daquele lugar. Foi o que aconteceu com José. José não correu da mulher, irmãos. Ele não correu da mulher. Ele correu do quê? Da tentação. Quantos estão entendendo? Ele correu da tentação, da situação. Ele estava naquele momento arrancando o olho. Estava arrancando outras coisas também. Entende? Quando ele foge, ele remove aquele ambiente de tentação. Então Tiago vai falar para nós: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus. Não, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cobiça, o problema nosso chama cobiça, está dentro de nós. Nós somos o nosso pior inimigo. Tem um filme aí que diz: dormindo com o inimigo, somos nós, todo dia. Quando você olha no espelho, está lá, seu pior inimigo, cobiça, está dentro de nós. E o que acontece com a cobiça? Essa nos atrai, essa nos seduz, e quando ela concebe, então a cobiça, depois de haver concebido, o que vai acontecer? Vai dar à luz o pecado, e o pecado vai gerar a morte. Então é isso que acontece, o problema está dentro de nós. O que Satanás fez? Gerou um desejo desenfreado em Eva. Então até então aquela árvore não significava muita coisa para ela, mas o diabo foi trabalhando aquilo no seu coração. Então cuidado com o que você escuta, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você caminha,
Cuidado com aquilo que são informações que vão para dentro de você. O diabo vai usar o canal auditivo, visual. Ele vai usar o nosso tato para trazer informações que vão atiçar cobiças no nosso coração. Então Tiago fala que a cobiça é a mãe de todas as tentações. Se não tivesse cobiça, não teria tentação. E aqui eu quero elencar 4 principais. Lógico que são infinitas, mas eu quero elencar 4 principais tentações oriundas da cobiça. Primeiro, poder. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Segundo, fama. Vamos falar também sobre isso aqui. Terceiro, riquezas. Ou aqui na verdade, não é a riqueza em si. Hoje inclusive, quem participou lá do Bíblia em Ação, foi feita uma pergunta sobre se riqueza era má ou não. Lógico que não, porque senão Deus não abençoaria Jó no final do seu livro com o dobro de riqueza que ele tinha antes. Então o problema não é a riqueza. O que é o problema? O amor ao dinheiro. E quando eu falo riqueza aqui, eu estou falando do amor ao dinheiro. O apóstolo Paulo fala, o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Então, poder, fama, amor ao dinheiro e prazeres carnais. Essas 4 ações da cobiça, né? Essas 4 tentações que a cobiça gera em todos nós. E aqui, diferente lá da saladinha de Giló, todo ser humano está sujeito em determinadas medidas diferentes, mas está sujeito a essas 4 tentações. Todos nós estamos sujeitos a essas 4 tentações. Isso vai nos acometer de uma forma mais intensa, mais moderada, mas vai nos acometer. Poder, fama, amor ao dinheiro, prazeres carnais. Vamos comentar sobre cada uma delas. O que é o poder? Poder é a grande cobiça que estava em quem? Em Lúcifer, que se tornou Satanás, em Adão, em Uzias. Eu coloquei aqui o rei Uzias também. Esse é o grande problema desses seres. Então eles foram tentados. Você acha, Satanás pecou pela cobiça? E qual cobiça? Poder. O que a Bíblia diz? Colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Quando ele fala as estrelas, ele está falando dos anjos. Ele quis poder sobre todas as coisas. Ele fala assim: serei semelhante ao Altíssimo. Então, por que eu achei muito interessante essa figura que eu achei na internet, se você joga xadrez, você está vendo aí a figura de um peão. Na verdade é um peão, mas ele não é o rei, nem a rainha. É um peão que colocaram aí uma coroinha na cabeça dele. Olha, escuta aqui. Vez ou outra, Deus vai colocar uma coroa na minha cabeça ou na sua. Talvez uma promoção, um destaque, uma ascensão. Às vezes nós somos revestidos de poder. Aliás, a Bíblia fala que quando o Espírito vem sobre nós, nós somos revestidos de poder. E muitas pessoas, que eram pessoas até simples, humildes, quando elas recebem, elas são revestidas de poder. Poxa, ela foi cheia do Espírito Santo, começou a falar em línguas, orar pelas pessoas, aí ela começa a se achar. Irmão, escuta uma coisa aqui nessa noite. De vez ou outra Deus vai colocar uma coroa na sua cabeça, mas nunca se esqueça que eu e você somos peões. Vira para o seu irmão aí, dá uma olhadinha para ele, às vezes você é um peão. Peãozinho, tá? De vez em quando Deus vai colocar uma coroa, mas nunca se esqueça, você é um peão. Foi o que aconteceu com Adão. Poxa, ele era feito à imagem e semelhança de quem, gente? De Deus. Deus deu para ele domínio sobre quantas coisas? Tudo. Para que ele vai aceitar uma proposta dessa? Tentação do poder. Então, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. É a cobiça desenfreada. Sabe aquela pessoa que não está satisfeita? É a cobiça desenfreada. É aquela pessoa que nunca está contente. Ela não tem contentamento. Então ela sempre ela busca usurpar aquilo que não lhe pertence. Deus já tinha colocado uma coroa na cabeça de Adão. O que está querendo mais? Aí ele quer ser como Deus. Ele se esquece que ele é um peão. Ele se esquece que ele é feito do pó. Por isso que Deus fala para ele: tu és pó, meu filho, e agora, infelizmente, ao pó você vai
voltar. Você vai voltar. Nós temos aí, olha, Lúcifer foi da mesma forma. Uzias, o rei Uzias. Você pega ali, se não me engano, Crônicas capítulo 24, se não estou enganado, 26, segundo Crônicas 26, não lembro mais. Acho que é segundo Crônicas 26. Você pega a história do rei Uzias. Confere aí para mim se é segundo Crônicas 26, a história do rei Uzias. Você pega a história do rei Uzias, é um rei extraordinário. É um rei, poxa vida, quantas coisas que ele fez em Deus. Ele era dirigido pela palavra de Deus. Ele consultava os profetas de Deus. O reino dele prosperava ano após ano, prosperidade, prosperidade. Ele inventou armas de guerra, ele era amigo da agricultura, ele prosperava, tudo que ele botava a mão, ele prosperava. Até que um dia, ele entrou no templo, na casa de Deus, e quis queimar o incenso, lá no altar de incenso, coisa que era permitida apenas para os sacerdotes. Nem os levitas faziam isso. Nem os levitas, apenas os sacerdotes. E naquele momento que ele entra ali no santuário, 80, se não me engano, 80 sacerdotes se lhe interpõem e dizem: isso não te pertence, Uzias, isso não pertence a você, você não foi designado para esse cargo, mas para aqueles que o Senhor determinou. E naquele momento, ele tentando ainda, insistindo, saiu uma lepra na sua testa. Deus tirou a coroa, botou uma lepra. Por quê? Porque ele se esqueceu que apesar de ele ter uma coroa na cabeça, ele ainda era peão. Coloca a mão no seu coração e diga: certamente Deus me revestirá de poder, de autoridade. Terei uma coroa preparada por Jesus para a minha vida, mas que eu nunca me esqueça, por toda a eternidade, que eu sou um peão. Em nome de Jesus. Irmãos, nunca se esqueça disso. De onde você vem. Eu e você somos peões. Para que Satanás não nos faça cair nessa armadilha do poder. Agora, parece que quase que similar ao poder nós temos a fama. Algumas pessoas, eu fico pensando, né? Por que tantas pessoas que já são bem de situação gastam fortunas para entrar na política? Nós estávamos fazendo a campanha aí do Fábio, ajudando o Fábio. E nos bastidores a gente escutava, pessoas estavam gastando 100 mil reais, 200 mil reais, 500 mil reais. Jesus amado, que isso, para que isso? Né? A pessoa já é um empresário, já é bem sucedido, já está com a vida feita. E aí alguém me falou algo que me trouxe uma certa resposta no coração. Falo: pastor, isso é busca por fama, destaque. São pessoas que querem estar na mídia, querem estar em destaque, querem ser reconhecidas pelo título. Então, quantas vezes esse bicho maligno quer tocar o meu e o seu coração? Essa ambição pela fama, pelo sucesso, por aparecer, botar a melancia na cabeça, querer ser mais do que as outras pessoas. Eu acho interessante, né? As pessoas que colocam lá a mão, tem a calçada da fama lá em Los Angeles, né? Em Hollywood tem a calçada da fama lá. E eu acho interessante, porque é a mão, parece, não é? Quem sabe informar se é a mão? Eu acho que é a mão, né? Quem sabe informar se é a mão? É a mão? É a mão, né? É a mão. Eles colocam a mão, eles colocam uma massa lá, um cimento, e aí a pessoa vai lá e coloca a mão dela e está registrado. Mas eu fico pensando, pastor, toda pessoa que para colocar a mão ali, ela tem que se ajoelhar. Ela tem que se ajoelhar. Poxa, ela podia se lembrar de que ela não é nada. E que a fama dela está escrita no chão. Está escrita no chão. Mas não. As pessoas pensam, irmãos, que tem o rei na barriga. E aí muitas vezes elas desdenham as pessoas. Elas querem passar por cima das pessoas. Pagam um alto preço pela fama. Esse foi o pecado de quem? De Saul. Esse foi o pecado de Herodes. Esse foi o pecado dos fariseus. Então Saul recebeu uma ordem de Deus. Deus falou para ele: ó, vai e faça assim. Ele foi, ele inventou, gente. Ficou inventando as coisas. Por quê? O que ele queria no final das contas? Fama. Fez um monumento para si. Saul falou: rapaz, você está desobedecendo a Deus. Pecado de rebeldia como de feitiçaria. Você está louco. Aí ele falou assim: ó, Deus rasgou de você o reino. Ele falou: tá bom, pequei. Olha a expressão dele: pequei,
Mas agora, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Não precisa nem ser meu Deus. Eu preciso que as pessoas me reconheçam como rei. E você é importante, fica aqui do meu lado. Eu preciso de destaque, eu preciso de fama. Ele não se preocupou em se arrepender, em ser quebrantado. Deus estava tirando dele o reino. Mas não, ele queria a fama, ele queria o destaque. Jesus fala assim: não sejam como os fariseus, eles procuram os lugares de destaque. Eles procuram os lugares de destaque. Quando você chegar na sinagoga, se sente mais afastado. Porque se for para você ser honrado, aquela pessoa que está administrando a reunião, dirá a você: fulano, senta-se aqui mais à frente. Ao invés de você ser humilhado, alguém pedindo para você que está lá em destaque sentar mais atrás, você vai ser honrado. Então não busque a sua fama, não busque o seu reconhecimento, a quem a busque por você. Às vezes Deus vai nos dar fama. Por exemplo, o Dudu pregou sobre isso, né? Eu não estava aqui domingo, mas eu ouvi a palavra dele. Ele falou, Deus falou para Abraão que faria dele o homem o quê? Famoso. Sim ou não? Deus falou para ele: Abraão, farei de você um homem o quê? Famoso. Então escuta, irmãos, o problema não é a fama, o problema é o descontrole, é esse domínio, é a fama me dominar. Então, a fama, ela vem como consequência. Eu nunca posso estar sendo dominado por ela, eu não posso ser conquistado por ela. Ela tem que sempre ser uma conquista, porque quando Deus tirar essa fama, eu continuo sendo a mesma pessoa. Com fama ou sem fama, eu preciso ser o filho de Deus, eu preciso ser um servo do Senhor. Então a fama não pode ludibriar o meu coração. Herodes, ele foi e conseguiu reconciliar lá os de Tiro, os de Sidom com ele, com o rei. Aí ele fez um discurso, muito bem sucedido o discurso. Aí todo mundo aplaudiu, não tem problema nenhum com isso. Aí alguém se levantou e falou: isso é a voz de Deus, não é a voz de homem. Ao invés dele se humilhar, falar assim: irmãos, menos menos, é voz de homem sim. Não, a Bíblia diz que ele recebeu aquele louvor, falou: isso mesmo, podem me adorar. Ele se achou Deus, irmãos. Ele falou: sabia que eu era Deus não, estou bem na fita. A Bíblia diz que naquele momento ele foi comido de bichos. É isso que a fama faz. Amor ao dinheiro, riquezas, esse amor desenfreado. Essa foi a cobiça de quem? Colocamos aí: Balaão, Nabal, Judas. Então se você vai para Balaão, quem era Balaão? Não se sabe se ele era um profeta, se era um feiticeiro, se era um benzedor. Não se sabe direito quem é Balaão. O fato é que o Espírito de Deus tomou ele. O Espírito de Deus tomou ele. E ele liberou palavras proféticas tremendas, das quais eu e você pronunciamos algumas delas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele falado, não fará? Tendo ele prometido, não cumprirá? Quando nós falamos isso, nós estamos falando o que Balaão falou. Essa é uma palavra de Balaão. Sobre tu atendo a Israel, não vale encantamento. O Senhor é contigo. Então, essas são palavras de Balaão. Deus tomou a vida dele, ele liberou palavras proféticas. Deus falou para ele: você não vai falar nada mais do que aquilo que eu coloquei no seu coração. Irmãos, naquele momento, Balaque, o rei ali dos Moabitas, Balaque virou para ele e falou assim: olha, então se é Deus que está falando através de você, Deus te privou das riquezas que eu ia te dar. Num primeiro momento ele falou assim: não posso fazer nada, porque eu já te disse que eu vou falar somente aquilo que Deus colocou no meu coração. Parece que está terminando certinho, irmãos, mas passa um tempinho. Certamente depois de tudo aquilo que passou, ele viu que ele perdeu muita coisa. Ele dá um jeitinho de ganhar aquele dinheiro de novo. Ele dá um jeitinho de dar um conselho que vai destruir Israel, colocar tropeços para Israel, porque ele amou demais a riqueza. Aquilo ficou pegado ao seu coração. O brilho do ouro tomou seus olhos. E quantas vezes nós estamos vendendo um chamado de Deus, nós estamos vendendo uma unção de Deus pelo brilho do ouro, pelo brilho do dinheiro. Irmãos, tudo passa, tudo nessa vida passa, mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre, em nome de Jesus. Olha só o que Amazias fez. Amazias foi um rei. No final do reinado dele ele tropeçou. Mas nesse momento aqui, um homem de Deus chega para ele e fala assim: Amazias,
Não chama aquele povo não, que eram os filhos de Israel que estavam em pecado. Falou, não contrata eles não. Ele tinha contratado os filhos de Israel, olha lá, 3,5 toneladas de prata, é muito dinheiro. Ele tinha contratado os filhos de Israel por 3,5 toneladas de prata. E aquele momento então chega um profeta e fala assim, rei, não contrata aquele povo não, eles não têm aliança com Deus, você vai acabar perdendo a guerra. Ele falou assim, eu já paguei, eu já dei de entrada. Nossa, mas eu fiz um investimento alto demais. Aí o profeta vira para ele, olha a resposta do profeta, o Senhor pode te dar muito mais do que isso aí que você gastou. Irmãos, não sei, talvez o diabo está falando para você, você vai perder a oportunidade, a porta está aberta, mas afinal de contas você já investiu, você já botou dinheiro. Mas se Deus está falando no seu coração, pula fora, começa do zero de novo, mas não entra nas enrascadas que o diabo quer colocar a minha vida e a sua vida. Quantos estão entendendo? Irmãos, o Senhor tem muito mais do que o diabo pode tentar nos roubar, mas o Senhor é o Deus do ouro e da prata, Ele é o Deus de todas as riquezas. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Uma porta se fechou, às vezes um patrão que está dizendo para você, mente sobre isso, faz isso, que eu vou te promover, eu vou te dar aqui, olha, você tem que entrar no esquema, entra no esquema aí. Não entra no esquema não, pastor Carlinhos, mas eu vou perder meu emprego, meu salário. E aqui o profeta de Deus está falando com você, o Senhor pode te dar muito mais. Não entra nisso não. Deus pode te dar muito mais. Não abre mão dos seus princípios não. Não abre mão dos seus valores não. Deus pode te dar muito mais. Confia no Senhor. Prazeres da carne, eu quero fechar falando sobre isso aqui, e como Jesus venceu cada uma dessas tentações. Prazeres da carne aqui, é a tentação de Eva, é a tentação de Esaú, é a tentação de Davi. Eu coloquei comida, porque, sabe irmãos, parece que comida de forma exagerada não é pecado, viu? Vai ficar fora do reino de Deus. A Bíblia diz que os glutões vão ficar fora do reino de Deus. Eu não sei se você sabe disso. Então, quem sabe lá, você está para entrar no reino de Deus. Mas eu fiz tudo certinho, mas você não controlou a boca, meu filho. Você não controlou a boca. A comida te dominou. Então quando eu falo de comida aqui, eu não estou falando só de comida, eu estou falando de tudo aquilo que domina a nossa carne. Por isso que o jejum é importante, porque o jejum é você dizendo para a sua carne assim, não é você que me domina, é eu que te domino. Esse é o propósito do jejum. Por isso que Jesus jejuou 40 dias. Qual foi a primeira tentação? Se és filho de Deus, transforme as pedras em pães. É a cobiça da carne. É a cobiça da carne. Irmãos, quando você está com fome, o negócio, né, você quase que não consegue orar. Aquilo, a sua boca enche de saliva ali, você fala, nossa Deus. O estômago grita. Não é assim? Então, escuta, quando isso estiver acontecendo comigo e com você, saiba que aquilo é uma cobiça. Cobiça. E que eu e você precisamos dominar. Não foi assim que a serpente fez com a Eva, porque a Bíblia diz assim, vendo a mulher que a árvore era desejável para se comer. Primeira coisa. Desejável para se comer. Então é essa cobiça de satisfação. O que é a cobiça dos prazeres da carne? É a satisfação imediata das minhas necessidades. As minhas necessidades estão em primeiro lugar. É quando eu coloco as minhas necessidades à frente da vontade e do propósito de Deus. Não foi isso que Esaú fez? Então eu coloquei aqui, olha, essa passagem aqui em relação a Esaú, que está lá em Hebreus capítulo 12, verso 16, diz assim, olha, que não haja nenhum imoral ou profano. Sabe o que é essa palavra imoral? Essa palavra imoral no original é porno, que é traduzida muitas vezes para a nossa Bíblia como fornicário, de onde vem pornografia mesmo. Então, Esaú, você não vê Esaú tendo pecado de relações sexuais,
ele trocou a primogenitura por comida, mas o mesmo pecado que o levou a esse desejo desenfreado pela comida, é o mesmo pecado que faz as pessoas se prostituírem, é a mesma coisa. Então você vai lá na lista das obras da carne, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, que mais? Inimizades, porfias, ciúmes, iras, invejas, dissensões, discórdias, facções, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Então está dizendo sobre quando esse desejo descontrolado da minha carne, ele entra em ação. Então ele era imoral e profano. Ele não foi só uma pessoa que estava com fome e comeu, irmãos, não é? Eu estou com fome, não, ele deixou aquilo tomar conta do propósito de Deus para a sua vida. Não permita que isso aconteça na minha vida, na sua vida. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Fala aqui, ó, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Meu Deus, como que Jesus vence? Pode subir o pessoal do louvor. Poder. Como que Jesus vence? A Bíblia diz que, olha só, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque Jesus, subsistindo em forma de Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. O que Ele fez? O que Jesus fez, irmão? Ele se esvaziou. O diabo é criatura. O que o diabo fez? Ele se inchou, se encheu. Jesus é Deus, Ele não precisa batalhar. O que Jesus sendo Deus fez? Ele se esvaziou. Irmão, se Ele sendo Deus se esvaziou, e eu e você que somos peões, quantos querem vencer essa tentação do poder? Deus precisa de juízes na nossa geração. Deus precisa de deputados, Deus precisa de senadores, Deus precisa de presidentes, Deus precisa de grandes empresários, Deus precisa de intelectuais, cientistas, Deus precisa de reitores nas faculdades. Deus quer colocar uma coroa na sua cabeça. Sabe por que muitas vezes Ele não coloca? Porque a gente se esquece que é peão. Mas Deus está clamando: filho, prepara teu coração. Eu quero revestir você de poder. O Espírito Santo quer te revestir de poder. Quantos querem receber o poder de Deus? Mas é para fazer a obra de Deus. Fama, como que Jesus venceu a fama? A Bíblia diz que não contenderá nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. E Jesus não chamava atenção. Jesus era discreto. Ele curava o cego e falava: fica quietinho. Aí o cego não aguentava, contava para todo mundo. Jesus, a fama dele crescia numa cidade. Sabe o que ele fazia? Ele ia para outra. Ao invés de curtir a fama ali, ele ia para outra. Ele ia para outro lugar. Quando diz que tinha uma multidão só de homens, 5.000 homens, e ele alimentou aquela multidão, no outro dia eles buscaram Jesus, e ele falou assim: ó, vocês estão me buscando, não é porque vocês me querem, porque eu fiz poder, eu fiz milagres, eu fiz sinais, vocês estão atrás daquilo que é aparente. Trabalhai pela comida, não que perece, mas por aquela que permanece para a vida eterna. E Jesus começou a falar: vocês querem a vida eterna? Vocês precisam comer minha carne, beber o meu sangue. Aí Jesus começou a falar coisas pesadas. Sabe o que aconteceu, irmão? Todo mundo foi embora, ele ficou com 12, os 12. Porque Jesus não está atrás da fama. A fama é uma consequência. A fama é uma consequência. Mas Ele não pode ficar atrás disso. Não busque a fama. Deixe Deus te tornar famoso. Que Deus te torne famoso ou não. Mas a nossa busca tem que ser em fazer a vontade daquele que nos enviou. Como que Jesus vence as riquezas? O diabo fala assim: vou te entregar tudo. Não precisa morrer na cruz, eu te entrego tudo. Eu te entrego os reinos, as suas riquezas. Jesus, naquele momento, o diabo fala para ele: somente me adore. Sabe por quê? Por 2 ou 3 vezes a Bíblia vai relacionar avareza, amor ao dinheiro, com idolatria. O próprio Jesus fala: vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Idolatria, ela se transforma em um ídolo. O amor ao dinheiro é um ídolo nas nossas vidas. O amor ao dinheiro é um concorrente de Deus na nossa vida. Por isso, ser fiel nos dízimos das ofertas é vacina dos céus, para que nós possamos vencer essa área nas nossas vidas. Naquele momento, Jesus falou: só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Se nós queremos vencer a avareza,
nós precisamos adorar a Deus de todo o coração. Você sabe que um adorador, ele é desapegado. Davi foi o maior de todos os adoradores. Entra lá em 1 Crônicas 29 para você ver. Ele entregou todo o ouro que ele tinha para a casa de Deus. A Davi era riquíssimo. Ele fala assim: mas o meu ouro particular, além de tudo que eu ajuntei para o Senhor, o meu ouro particular eu dou. Sabe por quê? Porque ele entrava na casa de Deus e fala assim: um desejo eu tenho, eu quero estar na tua casa, eu quero habitar na tua casa, no teu tabernáculo, e contemplar a beleza da tua santidade. Esse é o desejo do adorador. Quando nós adoramos a Deus, irmãos, nada mais toma o nosso coração. Quantas pessoas estão deixando um amor, uma paixão, um relacionamento tomar Deus no centro do seu coração, e os prazeres carnais. Naquele momento, então, Jesus responde para Satanás: está escrito, Satanás, não só de pão viverá o homem, de toda a palavra. Pode ficar de pé nessa noite. Toda a palavra. Deus quer revestir você da palavra, da imutável palavra. Quanto mais palavra no nosso coração, menos pecaremos contra Deus. Como guardará o jovem puro seu coração? Meditando nele, segundo a tua palavra. Guardando esse coração, segundo a tua palavra. A palavra de Deus nos guarda do pecado. A palavra de Deus, ela é ministrada pelo Espírito de Deus em nós. O Espírito é que nos faz lembrar todas as coisas que Jesus nos ensinou. A palavra, ela não pode ser só a letra, ela precisa ser viva e eficaz. A palavra de Deus tem que ser viva e eficaz. Coloque a mão no seu coração. Deixa o Espírito Santo encher o seu coração com a palavra viva e eficaz. Se somos guiados pelo Espírito, se andamos no Espírito, se o Espírito dirige as nossas vidas pela palavra, então certamente nós não satisfaremos as concupiscências da carne. Deixa o Espírito Santo encher você nessa noite. Deixa a unção de Deus tomar conta do seu coração. Deixa Deus abrir agora as janelas do céu sobre você e te encher de tudo aquilo que não tem preço nessa terra, de tudo aquilo que é imensurável, impagável. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor com uma canção. Oh Espírito Santo. Dobro os joelhos e o coração